Então Paulo diz, se o ministério da condenação, que era a lei mosaica, foi de glória, foi bonito, muitas, né? Mas ele era transitório, do qual as pessoas olhavam por de Moisés e não podia, até Moisés cobriu o rosto com um véu, porque quando ele subiu no monte, o rosto dele começou a resplandecer, então as pessoas ficaram atônitas, né? Assustadas, então ele botou o véu para que as pessoas pudessem chegar a ele. Então Paulo disse, se o ministério da condenação foi dessa forma, muito mais excede, muito maior é o nosso ministério da graça de Deus. O ministério do Espírito. Aí diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a parte que eu quero centralizar aqui na nossa mensagem de hoje. Eu já vi muitas afirmações dizendo que nós somos o povo da Bíblia. Mas de fato nós não somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo de Cristo. Porque nós não viemos aqui para defender a Bíblia. Porque a Bíblia não precisa de defesas. Assim como Deus não precisa de defesas. O que nós defendemos, o que nós lutamos, é para que aquilo que Jesus fez se manifeste aqui e agora. O povo da Bíblia honra e cultua a Bíblia. Adora a Bíblia. A Bíblia passa a ser Deus. Passa a ser Deus. Tem pessoas que olham para Jesus e enxergam Jesus pequenininho. E a Bíblia é maior, porque Jesus está dentro da Bíblia. Mas não é assim. A Bíblia é apenas um registro de fato histórico. Algumas palavras inspiradas por Deus no Velho Testamento. Algumas palavras inspiradas por Deus que valem para aquela época, que valem para outras, para hoje. Outras inspiradas por Deus para aquela época, que não tem mais validade para hoje. Mas é assim. E o que faz a gente ter essa convicção? É o Espírito que há dentro de nós. O Espírito Santo é o que nos liberta das cadeias da religiosidade e desse culto à Bíblia. A letra mata. O outro erro que eu percebo que é introduzido na nossa vida como cristão é de suscitar a lei nos escritos de Paulo. Quando Paulo fala das condenações, quando Paulo fala daquelas pessoas que não herdarão o reino de Deus, ele não está, muitas vezes, ele não está colocando as pessoas condenadas ao inferno. Porque de fato nós sabemos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma coisa interior. Então eu posso falar, ele não pode ser herdeiros do reino de Deus, porque eles não querem viver essa paz de Deus. Então eles negam a Deus com as suas vidas imundas. É o que Jesus disse. A condenação do mundo é esta: que a luz veio e o mundo preferiu mais as trevas do que a luz. Ou seja, as pessoas tomaram uma escolha, fizeram uma escolha de acharem melhor o seu certo, sempre assim, a sua verdade, a sua doutrina, o seu comportamento, a sua cultura, mais do que aquela novidade. Porque todas as outras coisas que existem no mundo é velhos. Como Salomão diz, não existe nada de novo debaixo do sol. Mas a única coisa que é novo debaixo do sol é o fato de que Deus se encarnou em Cristo e manifestou a glória dele. Esta é a novidade. Deus nunca tinha feito isso na história. Deus nunca tinha feito isso na história. E ele fez. Então é a única novidade debaixo do sol. Porque as outras coisas todas são velhas. E porque são velhas, elas devem ser lançadas fora. Na perspectiva de que aquilo não tenha domínio sobre nós. Porque nós vivemos debaixo do Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, o que nos direciona a fazer o bem não é a condenação da lei. Como Paulo fala que a lei é na condenação. Tipo, você tem que fazer isso porque senão você vai ser condenado. Você tem que fazer isso e aquilo outro porque senão você não vai para o céu. Não. Eu faço isso por amor à verdade. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito desprendido do mundo, desprendido da matéria, desprendido das coisas externas a nós. E em verdade, na totalidade da sinceridade do ser, em espírito e em verdade.
Aleluia. Nessa parte, Jesus já relativiza o conceito de culto que era feito tanto na igreja, na religião judaica, como nas demais. Existia um lugar cultico, que era ali onde precisava ser feito culto a Deus. E Jesus abole isso, dizendo, é em qualquer lugar do planeta Terra. O melhor lugar de se cultuar a Deus é no planeta Terra. Não existe um lugar cultico. Não existe um lugar, ele é mais sagrado do que ali. Não, porque sagrado de fato foi nós que fomos consagrados ao ministério do Espírito Santo. Então nós que somos sagrados. Então, quando nós tocamos nessa terra, a terra passa a ser sagrada porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Viver esse mistério, viver dessa forma, é o que faz com que a nossa consciência evolua até procurar chegar mais e mais à consciência de Cristo. Porque uma coisa é você ler as Escrituras, é uma parte bem interessante. Você tem que ler as Escrituras, é importante se ler as Escrituras. Porém, muitas pessoas pegam a literalidade dos textos e não entendem o espírito do que está sendo dito. Na fato, o espírito do que está sendo dito é que deve ser levado em consideração. Porque Paulo fala de coisas tipo circuncisão e circuncisão. Hoje existem essas coisas? Não. Então, para que a gente fala? A gente fala apenas para expor um conceito daquela época. Para hoje não existe mais negócio de circuncisão e circuncisão. Essas coisas não existem mais para nós. Então, mas o que nós pega disso? O princípio elementar. O princípio do que Paulo falou. Ele disse, depois de tudo isso, ele disse, o principal, o que importa de fato, não é nem lei, nem falta de lei. O que importa é a fé no nosso coração e que essa fé produza, que se manifeste em amor. O que importa de fato é isso. Todas as demais coisas são destruídas, foram destruídas na cruz, para que hoje nós pudéssemos viver um novo testamento, uma nova consciência. O Novo Testamento fala que não é de leis escritas na Bíblia ou em pedra, mas de leis escritas nos nossos corações. E como é que a palavra vai ser escrita nos nossos corações? Só se nós ler a Bíblia? Não. É quando nós acreditamos no Filho de Deus. Quando nós confiamos em Deus, o Espírito dele é infundido em nós. E eu creio que o Espírito Santo ainda é vivo. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia, ela fechou. Então, de Gênesis e Apocalipse já era. O Espírito Santo não fala mais. Só falou enquanto estava aqui. O que tem na Bíblia é o que ele falou. Agora ele não fala mais. Quem tem mais esse conceito são as igrejas mais tradicionais. Mas graças a Deus que o pentecostalismo veio com esse novo conceito que abre uma porta para essa perspectiva. O Espírito hoje ainda se manifesta nos nossos dias. E nós precisamos compreender, e é isso que nos faz entender que nosso ministério, nossa vida hoje é pela fé no Filho de Deus. E que é o Espírito de Deus em nós que manifesta os seus frutos. Exemplo, né? Por que eu não peco? Porque está escrito na lei que eu não devo pecar? Não. Porque já sabemos que pela lei nenhuma carne será justificada. E a lei tinha como função ser um tutor, um professor, até chegarmos à maturidade de Cristo, que é hoje. Quando Jesus chegou, o tutor, de acordo com o apóstolo Paulo, foi lançado fora. Não precisamos mais dele. Por que não precisamos mais dele? Porque a consciência elementar de tudo em Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento de Deus. Então, eu não preciso de lei. Porque em Jesus está tudo. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele vós estáis perfeito, disse o apóstolo Paulo. Se nós estamos perfeitos nele, nós não precisamos de alguém dizer, como disse o profeta, não necessitará que um ensine ao outro, dizendo, tu conheces Deus? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. O que ele quer dizer com isso? O que é conhecer a Deus? João veio nos explicar. Quem conhece a Deus é quem anda em amor, porque Deus é amor. Conhecer a Deus é viver em amor. E andar em amor é uma coisa, não é uma coisa de outro mundo.
Mas tem uma questão de negar a si mesmo, porque no amor de Cristo, o que é mais fundamental é o negue-se a si mesmo. Cada um tome a sua cruz e siga-me. O mais interessante é que essa frase de Jesus foi dita depois de uma afirmação que Jesus fala: é necessário que o Filho do Homem morra. Né? É necessário que o Filho do Homem morra. Aí Pedro, não diga isso contigo mesmo. Não fale isso contigo. Né? Não fale isso contigo. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim: tu conhece as coisas dos homens e não as de Deus. Porque as de Deus, Jesus diz: eu sou a porta. Estava vendo o conceito desse no judaísmo? A porta das ovelhas era quando as ovelhas entravam, era purificada no tanque. Para quê? Para ser mortas no templo. Ou seja, nós entramos pela porta. Somos purificados para depois morrer. Por isso o Pai Paulo diz que nós somos como ovelha levada para o matadouro. Todos os dias. Então é isso que é entrar pela porta. Entrar por Jesus é entregar a nossa vida em resgate. Né? Muitas vezes assim, entregar a nossa vida. Sempre por causa que o Espírito Santo já está em nós. Isso é o mais importante. Esse conceito é muito grande. Então não dá para falar muito, não. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ora, irmão Nequinho. Amém? Pela igreja, pela obra. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Pai, Deus de eterno. Santo é teu nome, meu Deus. Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Misericórdia sobre as nossas vidas. Sim, oh Deus, aleluia, Deus. Porque pecamos, somos pecadores, cometemos aleluia, falhas. Deus. Mas o Senhor é benigno e o Senhor aleluia, Jesus, abençoa, Pai, as vidas que estão assistindo. Abençoa, Deus querido, as nossas vidas. Aleluia, Deus. Sim, nós que estamos aqui, que está assistindo. Que a tua palavra possa, Deus querido, entrar no coração de cada um e transformar, Deus querido. Que o interesse por ler as Escrituras possa ser fundamental. Mas que isso não venha se tornar, Deus, um culto, uma idolatria. Mas que isso venha ser frutos de vida. Aleluia, Deus Santo, Deus eterno. Abençoa cada um, abençoa as causas de cada irmão. Sim, oh Deus, abençoa, entra com tuas providências, Deus querido. Aleluia, Deus. Arrancando, Deus querido, sim, oh Deus, que é empecilhos para o teu Senhor. Deus, faz prosseguir assim, oh Deus, no teu caminho. Nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus querido, a igreja pentecostal, a igreja abençoa todos os ministérios, sim, oh Deus querido. Faz assim, oh Deus. Abençoa cada um, Deus querido. Sim, Deus. Enche, Deus querido, cada um, cada pessoa com o teu Espírito Santo, que possa ser testemunha do teu reino no dia de hoje. Que a tua palavra seja manifestada através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço por todas as coisas. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O Pai teu, amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor para todos em Maraci, que Deus lhe abençoe. Amém. Todos que estão nos ouvindo.